Eu acredito que uma das coisas que me deixa mais irritado é ver pessoas usando religião como instrumento de poder. E eu acho que te deixa irritado também, porque normalmente se manipula pessoas com uma mente um pouco mais fraca, com conhecimento menor, e quando a gente observa isso, quando estamos de longe, é chato, é doloroso, e a gente percebe como pessoas vão deteriorando o cristianismo para obter vantagens sobre outras pessoas. E esse vídeo é um diálogo, é uma conversa, mas também é um alerta para que você possa ajudar outras pessoas que estão sendo manipuladas por religiões que usam o poder em outras pessoas, ou para que você talvez olhe para a sua religião com carinho, com amor, e observe se eles não estão usando instrumentos de poder, assim como temos vários exemplos na história, para que você não seja manipulado, mas que você siga o cristianismo real, simples e prático que é um evangelho de amor. Se você caiu de paraquedas por aqui, seja muito bem-vindo ao Espiritualidade Artesanal. Eu me chamo Gedrian e a partir de agora nós vamos estudar juntos de uma maneira bem simples e prática na Bíblia e com alguns fatos da nossa história. Durante esse estudo, eu observei 4 pontos que normalmente religiosos ou religiões fazem e transformam em instrumentos de poder para manipular pessoas. E agora vamos ponto por ponto para que você veja quais são esses 4 instrumentos de poder. O primeiro dele é as más interpretações bíblicas. Sim, a Bíblia ela nunca foi um livro muito fácil de ser lido. Ainda mais se você é da época ali antes de 80, onde nós tínhamos a Revista Atualizada, ou outras linguagens similares que eram difíceis, eram rebuscadas, usavam um português bem coloquial, então era difícil para o povo, para alguma pessoa mais simples, ler e entender o que a Bíblia dizia. Então, mais interpretações eram bem comuns e cada um interpretava Deus à sua maneira, e isso foi péssimo tanto para a história da humanidade quanto para a atualidade que vivemos. Eu vou te dar um caso bem recente de má interpretação bíblica. Há alguns anos atrás, um pastor leu errado um versículo e a sua igreja compreendeu mal, ele também compreendeu mal e ele acabou adulterando com uma mulher já casada. Esse caso saiu nos jornais e esse pastor até mesmo saiu numa matéria do Fantástico, onde ele tentou justificar, porque a mulher teve um sonho e ele foi na Bíblia e leu da maneira que ele quis, leu de forma errada e entendeu que Deus mandava ele adulterar. Ele foi na casa dessa mulher, falou com o marido dela, ainda convenceu esse marido que Deus mandava ele fazer isso. Esse pastor, ele leu Oséias capítulo 3:1 e entendeu extremamente errado isso aqui. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. E nisso daqui, ele ainda pegou uma linguagem mais antiga, se eu não me engano, uma RA, e em vez do ser, tinha um é, e ele disse e adultera. E ali toda a confusão surgiu. E se você pensa que só existe esse caso, existem muitos outros. Não podemos esquecer que igrejas em locais mais simples usam a Bíblia de forma errada. Mas interpretações são bem comuns entre pessoas mais simples e aquela leitura no Brasil ainda não é uma coisa muito incentivada. E para que você não saia com esse exemplo brasileiro somente, você não pode esquecer que a escravidão foi justificada na Bíblia entre europeus, tá bom? Então eram pessoas que deviam ter um nível de leitura melhor, mas mesmo assim liam a Bíblia como queriam e interpretavam errado. A passagem em questão era o livro de Gênesis do capítulo 9, do 18 ao 27, onde mostrava a situação da linhagem de Noé, e aí usaram de maneira muito errada, entenderam errado e não justificaram historicamente tudo que estavam ali querendo opor. Eles tentam justificar que Cã, o neto de Noé, que deu descendência a Canaã, seria o povo da África, e aí diz que tem uma praga e que eles poderiam... Usaram interpretações erradas e não justificadas historicamente. Eu não vou entrar a fundo aqui nesse ponto. Se você quiser que ele seja melhor abordado, coloca nos comentários
que aí a equipe volta, estuda e trazemos isso à tona. Mas eu já te dou a clareza que não era aquilo ali, a interpretação bíblica foi completamente errada e a descendência de Cã não foi ali para a África, tá? Mais interpretações e mau contexto histórico foi utilizado para justificar. E mesmo assim, não se justifica a escravidão desse jeito, tá? Vamos mais à frente entender isso. O segundo ponto que normalmente as religiões usam como fonte de poder sobre outras pessoas é quando eles tornam um comunicador externo da Bíblia como o único comunicador da vontade de Deus. Isso é bem comum naquelas frases em algumas igrejas como Deus falou comigo. E aí eles começam a usar a sua vontade, as suas palavras para dizer o que Deus quer dizer ao povo. E isso faz muita manipulação, porque normalmente usam isso em benefício próprio, não em benefício da igreja. Tomem muito cuidado com esse Deus falou comigo. Gálatas capítulo 1, versículo do 6 ao 9 diz: Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que apenas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E outras pessoas que usam o Deus falou comigo para tentar perverter algumas pessoas ao seu favor, ainda usam dizendo que é o dom de profecia que Deus deu a ela. E se for esse argumento, eu vou lhe mostrar o que a Bíblia fala sobre dons de profecia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 7, dizem: Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua em todos. A cada um, porém, é dada manifestação do Espírito, visando o bem comum. Olha que interessante, Deus não opera os dons espirituais no benefício de uma pessoa, no benefício próprio de alguém. Os dons espirituais ocorrem quando há um bem comum. Nunca esqueça disso. E o dom de profecia ainda tem um outro versículo que deixa muito claro para que ele serve. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 dizem: Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, se alguém alega ter o dom de profecia, mas não exerce uma dessas três funções que o dom da profecia é para fazer, ele não está profetizando em nome de Deus. O terceiro ponto que você observa que aquela pessoa, aquela religião estão usando argumentos que são instrumentos de poder é quando gera um resultado que não é o resultado que a Bíblia determina. Quando aquela ação ou aquela fala que é feita dentro daquela religião gera um resultado que não é de acordo com a vontade de Deus. Quer um exemplo bem claro disso? Como podem alguns líderes religiosos terem ambições, estimarem riqueza, estimarem ganhos financeiros, quando Deus não estimava isso? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo nunca operou nesse mundo para ganhar riquezas? Como podem querer resultados diferentes do que o Mestre, que veio corporeamente na Terra, não estimou para ele mesmo? Me diz. Mateus 6, dos versículos 19 e 20 dizem: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulam para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Esse aqui só é um exemplo de como o resultado que você vê não é o estimado pela Bíblia. E aqui, lógico, eu estou falando sobre Jesus, e essas palavras que eu li eram sobre o que Jesus tinha falado para os seus discípulos. O apóstolo Paulo também seguiu essa filosofia. Ele vivia de oferta das igrejas, que não era muita coisa, e ele também fazia tendas para viver, para sobreviver, continuando pregando o evangelho. Ganhar riquezas, estimar fortunas, nunca foi e não deveria ser um resultado que os seus discípulos deveriam estimar para suas vidas.
Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre riquezas para o seu discípulo Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 ao 10 dizem: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Aqui eu comentei sobre riquezas, mas você pode observar na religião ou nas pessoas que ditam religiosas se os resultados que elas estimam estão de acordo ou não com o que a Bíblia fala que é o que Jesus viveu e o que os seus discípulos viveram, relatado nas Sagradas Escrituras. O quarto ponto de instrumento de poder é quando começam a barganhar com Deus, quando a religião ou os religiosos pensam que podem barganhar com Deus de alguma forma. E esse quarto argumento ele acontece muitas vezes. E eu vou partir de novo para o modo financeiro, porque aí você consegue acompanhar melhor. Você já deve ter visto igrejas que falaram assim: dê R$1.000 e Deus vai triplicar a sua grana. Você precisa fazer X, Y, Z coisas e Deus vai te abençoar em dobro, triplo, 10 vezes, não sei o que. Temos até mesmo um vídeo sobre isso de barganha com Deus. Depois assiste, é muito legal mesmo. Mas eu te adianto que qualquer religião que queira barganhar com Deus está transformando isso num instrumento de poder. Não existe barganha com Deus. Normalmente somos nós que devemos nos render à vontade de Deus. E também vou deixar um outro vídeo sobre esse assunto de que nós que devemos nos sujeitar a Ele, não tentar sujeitar Deus a nós. E todas as vezes que você encontrar religiões e religiosos que tentam dobrar a vontade de Deus, lembre desse versículo. Provérbios 19, versículo 21 dizem: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Esse quarto tópico eu não vou entrar tão a fundo, mas eu acredito que você já entendeu que não se deve barganhar com Deus e que Ele sempre tem planos melhores. E se ficou dúvidas, coloca nos comentários, mas não deixe ser manipulado por religiões que têm esse instrumento de poder ou pessoas que são manipuladas por religiosos e religiões. Não permitam. Normalmente nós deixamos perverter o cristianismo com essas práticas ruins. Muito obrigado por ter ficado nesse vídeo até aqui. Eu torço que Deus lhe abençoe muito. Eu torço que você tenha um local, um corpo em Cristo, que você se sinta bem e que você perceba que o Evangelho é pregado com clareza e simplicidade. Existem muitas igrejas, muitas comunidades cristãs. Eu te recomendo procurar uma que não se encaixe nesses perfis de predominância de poder e de subjugar outras pessoas, porque tem boas pessoas que querem dividir a vida em Cristo com você. Sinta-se abraçado, muito obrigado pelo tempo que passamos juntos. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana estamos vendo um assunto novo para você crescer em Cristo. Coloca nos comentários o que pode ter faltado, Deus te abençoe e até mais!